Olá, queridos estudantes, paz e saúde a todos. Continuando o nosso assunto sobre Era Vargas, na aula passada nós começamos a falar do início da Era Vargas, o governo provisório de Getúlio Vargas, quando nós temos todo um contexto do fim da política do café com leite, quando São Paulo decide apoiar um candidato paulista, o Júlio Prestes, e não apoiar o candidato mineiro, o governador do estado de Minas, o Antônio Carlos. E aí o que acontece? Né? Minas Gerais formou uma nova aliança com a Paraíba, com o Rio Grande do Sul, e acabou lançando a candidatura de Vargas. Mesmo sendo derrotado, a Aliança Liberal consegue, pela via da força, se apoderar do poder. E aí falamos do governo provisório. Queridos, quando a gente trabalhou esse contexto, né, quando eu disse Revolução de 30, será que foi de fato uma revolução ou apenas um golpe de 1930? Quando a gente fala que houve apenas uma exclusão política do estado de São Paulo. E aí, o que acontece? Eu tenho um continuismo das mesmas estruturas de mandonismo político, agora com o controle de Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba. Bem, quando nós pegamos esse contexto do governo provisório, uma das últimas coisas que a gente falou foi sobre a Revolução Constitucionalista Paulista, uma verdadeira guerra civil contra a nomeação de um interventor paulista e em defesa da elaboração de uma nova Constituição. E que, apesar de moralmente derrotados, saíram, vamos dizer assim, moralmente vitoriosos, militarmente derrotados, moralmente vitoriosos, beleza? Gente, por quê? Porque eu tenho posteriormente a elaboração de uma nova Constituição, a Constituição de 1934. Essa Constituição, apesar da sua pouca duração, ela é considerada um divisor de águas dentro da história constitucional do Brasil. Bem, e o que ela vai trazer de novidade para ser esse divisor de águas? Nós vamos ter a perspectiva, primeiro, do voto, passando a ser direto, um voto secreto, e obrigatório a todos os brasileiros maiores de 18 anos, incluindo mulheres. Aqui cabe uma ressalva, queridos. A Constituição anterior da Primeira República, né, de 1891, ela não tinha nada que dissesse que a mulher não pudesse participar da política. Bom, mas nós tínhamos uma sociedade extremamente conservadora, onde o papel da mulher ficava muito limitado ao lar. No final da década de 20, queridos, eu já tenho a mulher concorrendo a cargos políticos, a cargos parlamentares, a cargos do executivo, e sendo eleitas ainda no final da década de 20, como um reflexo das conquistas feministas. Mas, em termos legais, eu tenho apenas a Constituição de 34, que vai garantir a essa mulher o direito de voto. Além disso, nós temos a criação da Justiça Eleitoral, a inclusão de capítulos constitucionais destinados à educação, ao trabalho, à saúde, à família. Pela primeira vez que vai se falar de educação pública e gratuita para as séries iniciais. Eu tenho a institucionalização também do salário mínimo, tenho a questão da jornada de trabalho para apenas 8 horas, como uma das grandes conquistas trabalhistas do período. Outras importantes mudanças, queridos, aí dão relação aí direta com novas conquistas trabalhistas, com a proibição do trabalho de menores de 14 anos, com o repouso semanal remunerado, direito a férias anuais, todas essas grandes conquistas que nós temos hoje, até mesmo a abertura de crédito para incentivo à indústria nacional, né? Então, como eu disse para vocês, Vargas era da linha nacionalista. Bem, e aí chegamos à fase do governo constitucional varguista. Um detalhe sobre a Constituição de 34, queridos, é que ela estabelecia que a primeira eleição para a presidência deveria ser indireta. E o que aconteceu? Vargas foi eleito indiretamente para presidente do Brasil. Volto a dizer, eleito indiretamente. Isso significa dizer que ele não teve o apoio, o voto popular.
ele foi eleito de forma indireta. Por isso que eu disse para vocês na última aula que durante os 15 anos de mandato de Vargas, ele esteve no poder sem o voto popular, sem o voto da maioria da sociedade. E nessa fase do governo constitucional, se fala muito de uma fase ainda marcada pela crise política, pela crise econômica, o Brasil vivendo esse contexto de desemprego, uma tentativa de dinamização da economia brasileira, não voltada apenas para a agroexportação, mas buscando também investir nos outros setores da economia, no caso agora o setor industrial. E nesse período, é um período marcado por uma divisão política extremamente acirrada. É aí que nós falamos de integralistas e dos aliancistas. Dois grupos políticos extremamente diferentes. Gente, em relação a esses dois grupos, vamos lá, o que eles tinham de diferentes? Os integralistas, que defendiam um modelo de Estado semelhante ao Estado totalitário, que tinha como principal líder Plínio Salgado, importante liderança integralista, que formaram a chamada AIB, né, a Ação Integralista Brasileira. E como eu disse a vocês, eles defendiam esse modelo de Estado semelhante ao Estado totalitário, um Estado forte e centralizador. Bem, tinham como lema, um lema muito conhecido, né, Deus, Pátria e Família. É um lema muito citado, inclusive, pelo atual presidente, né, o presidente Jair Bolsonaro, né, pela pátria e pela família. Então, esse lema é um lema integralista. E os integralistas andavam fardados, também tinha uma saudação em Tupi-Guarani, chamada Anauê, que significa eu sou seu amigo, eu sou seu irmão. No polo oposto, queridos, nós tínhamos os aliancistas, que já defendiam um modelo de Estado de tendência socialista, que tinha como principal liderança um cidadão chamado Luiz Carlos Prestes. É esse mesmo, o mesmo Luiz Carlos Prestes que participou da coluna Prestes, que liderou a coluna Prestes. Então, esse grupo era contra o capital internacional, era contra o pagamento da dívida externa, defendendo reforma agrária, defendendo os direitos trabalhistas. Eles vão formar a Aliança Nacional Libertadora. Eles também tinham um lema que foi resgatado lá da Revolução Russa, da Revolução Comunista, que era ligado a essa ideia de terra, paz e liberdade, ou pão, paz e terra, né? Gente, diante das feições políticas que Vargas, desde o começo do seu governo, ele tinha uma feição muito grande aos integralistas, ao modelo de Estado nazifascista, o que aconteceu, né? Ele, através de uma lei de segurança nacional, colocou o Partido Comunista, que foi criado lá em 1922, colocou ele na clandestinidade, e isso vai gerar uma tentativa posterior dos comunistas de buscarem um golpe para derrubar Vargas do poder. É aí que nós vamos ter a tão conhecida intentona comunista. Em 1935, os comunistas, liderados aí por Luiz Carlos Prestes, e com a figura também de Olga Benário, para quem já assistiu aí o filme Olga, eles vão buscar fazer um levante buscando aí as lideranças do antigo movimento lá, dos jovens tenentes, buscando se levantar para derrubar Getúlio Vargas. E é que a elite conservadora, associada também a setores tradicionais, a própria igreja, que não via com bons olhos a ideia do comunismo, associada à ideia também do ateísmo, e que esses setores vão buscar lutar contra
o comunismo, vai existir uma forte centralização, vai haver a criação da polícia política, com a figura de Filinto Miller, que vai buscar fazer uso de mecanismo de tortura até prender as lideranças, principalmente prender Luiz Carlos Prestes e Olga Benário. E após a prisão dos dois, Olga, que era não só judia, mas também comunista, foi entregue aos alemães e acabou morrendo em um campo de concentração lá na Alemanha. Aproveitando a deixa dessa tentativa de golpe comunista, nós vamos ter posteriormente também os integralistas caindo na clandestinidade. Então, apesar de estarem lá afeiçoados ao modelo de Estado varguista, eles acabam caindo na clandestinidade e vão tentar também um golpe. Vai existir a intentona integralista, mas também sem êxito. E aproveitando esse momento, que Getúlio Vargas vai desfechar um golpe em 1937 para se perpetuar no poder, estabelecendo um Estado ditatorial. E esse golpe foi dado através de um falso plano, queridos, que foi o Plano Cohen. Esse falso plano, que dizia que os comunistas estavam arquitetando uma nova tentativa de revolução comunista, aproveitou a ocasião para aumentar a centralização política, aumentar os poderes nas mãos de Getúlio Vargas e, a partir daí, Vargas conseguir a implantação do Estado Novo, a fase ditatorial de Vargas. Gente, não se esqueçam que a mais branda das ditaduras é infinitamente pior do que a mais leve das democracias. E nessa fase, é uma fase onde Vargas vai intensificar a repressão política, vai criar mecanismos de controle político. Entre esses mecanismos de controle, nós vamos ter toda uma estrutura estatal para fortalecer o regime ditatorial varguista, a criação aí do Departamento Administrativo de Serviço Público, DASP, criado para melhorar a eficiência do serviço público, a criação do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que buscava não apenas estabelecer a censura, mas também propagar uma ideia de um governo próximo ao povo. É durante esse período, gente, que o DIP vai criar um mecanismo através dos rádios. Lembrem que nessa época, a década de 30, é o período áureo do rádio. Então o DIP criou um programa chamado A Hora do Brasil, que era para buscar estreitar os vínculos entre o presidente e o povo brasileiro, falando do que o governo estava fazendo. Hoje, esse programa é conhecido como Voz do Brasil, certo? E esse programa buscava sempre estar lá, enaltecendo a figura do líder, enaltecendo o caráter nacionalista, através dos desfiles cívicos, como de 7 de setembro, e sempre nos desfiles cívicos nós tínhamos lá os estudantes levando um estandarte com a imagem de Getúlio Vargas, aquele que seria considerado aí o pai dos pobres. Mas não se esqueçam que, ao mesmo tempo que ele era considerado o pai dos pobres, foi também a mãe dos ricos. E eu tenho ainda o DOPS, que era um departamento com o objetivo de reprimir todos os opositores, principalmente os comunistas. Na próxima aula, continuaremos falando sobre este assunto maravilhoso. Um abraço a todos e bons estudos.